Olá, eu sou o professor Samuel Lucas. Eu sou a professora Adriana Guedes. E esse é o projeto Conhecendo Formosa. Hoje eu quero agradecer primeiramente aqui o espaço do Restaurante Casarão, que nos cedeu. Lembrando que o Restaurante Casarão, ele além desse espaço cultural, educativo e histórico, oferece a melhor culinária, sem dúvida, aqui da cidade de Formosa. Hoje eu quero agradecer também o apoio contínuo da Elétrica ICIA no nosso projeto Conhecendo Formosa e o apoio hoje da WR Informática e Celulares. No final do nosso vídeo terá uma promoção exclusiva aos nossos telespectadores. Na cidade de Formosa, Goiás, temos a tradicional escola evangélica Franklin Graham. E através de uma pesquisa do historiador e documentarista professor Samuel Lucas, com o apoio dos escritores do reverendo Phillips Lentz no jornal O Puritano, o livro Impacto de Brasília do reverendo John Lawrence Miller e o apoio do pastor da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, professor e historiador Isaac de Góes Costa, trazemos um breve relato histórico deste memorável missionário. Franklin Lloyd Graham, ele que foi um desbravador presbiteriano em Goiás e no norte do Mato Grosso, nasceu no dia 18 de junho de 1880 em Evans City, estado da Pensilvânia, Estados Unidos. Na época, o seu pai, Orrin Palmer Graham, tinha 37 anos e a sua mãe, Mary Ann Allen, tinha 33. Estudou e bacharelou-se no Grove City College em 1907 e formou-se no curso teológico da Western Seminary em 1910. Nesse mesmo ano, ele foi ordenado e veio para o Brasil como missionário da Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos, no Brasil. Em 11 de dezembro de 1924, Franklin se casou com Jean MacDonald Porter, filha do Dr. Thomas Porter, lente do Seminário Presbiteriano em Campinas. Tiveram 3 filhas, sendo elas Kathleen Violette Graham, conhecida mais como Violeta, nascida em 1927, Janet Evangeline Graham, conhecida como Janete, e sua irmã gêmea, Anna Graham, nascida na região de Formosa em 1930, e um filho, Thomas Richard Graham, mais conhecido como Ricardo, nascido em 1934 na cidade de Anápolis. Franklin faleceu em São Paulo em 11 de abril de 1948, estando sepultado em um túmulo especial no Cemitério dos Protestantes em São Paulo. O reverendo Franklin Graham foi sempre um incansável evangelista itinerante. É bem possível que nos anais do evangelismo brasileiro não tenha havido um missionário que viajasse mais léguas a cavalo pelos sertões do Brasil do que ele. Começou o seu trabalho em Estância, estado de Sergipe, e estendeu as suas longas viagens pelo sul da Bahia, norte de Minas, Goiás e Mato Grosso, chegando ao ápice de, em 1913, fazer uma longa viagem de exploração e de evangelização através da Bahia, de Goiás, de Mato Grosso até as fronteiras da Bolívia. A viagem do reverendo Franklin Graham prosseguiu a Cárceres, a Barra de Bugres e a São Roque, na Bolívia. Por toda parte encontrou boa aceitação. O reverendo Franklin Graham chegou em Cuiabá em 14 de outubro de 1913, marcando o início da obra presbiteriana em Mato Grosso, e abriu outros campos para o trabalho evangélico. Foi um pioneiro e um grande semeador da palavra de Deus. Em um detalhamento melhor, no ano de 1912, o missionário Franklin Graham foi enviado para Goiás. Seu relatório de verificação apontava a falta de escolas e igrejas evangélicas em Goiás, levando a missão presbiteriana dos Estados Unidos do Brasil a designá-lo para trabalhar no Planalto Central a partir de 1913. É tão interessante que Franklin Graham viajava periodicamente a cavalo entre Cristalina e Porto Nacional, cidades em Goiás, separadas por 675 quilômetros. Em uma dessas viagens, ele saiu de Planaltina com uma tropa de 14 animais e fez uma longa viagem Brasil afora.
Levava uma barraca de lona, uma cama dobrável, comida, bíblias, remédios, enfim, tudo o que precisava durante uma viagem pelo sertão. Um ano depois, de volta da longa viagem, sua esposa, Jean Porter Graham, havia dado à luz as filhas gêmeas. As gêmeas já estavam com 3 meses de idade. A prática da missão central do Brasil era seguir um percurso por colportores, nome dado aos antigos vendedores que distribuíam mercadoria de porta em porta, geralmente livros religiosos, enviando assim um missionário para investigar o provável território de instalação, o qual produziam um relatório de verificação, apontando as características geográficas, climáticas, populacional, religiosa, educacional e cultural da área a ser ocupada. Assim sendo, a história dos evangélicos na capital federal começa bem antes de 21 de abril de 1960, data da inauguração de Brasília. A história inicia mais precisamente em 1922, ano em que o missionário americano Franklin Graham fixou-se morada na Vila Planaltina. Na época, um povoado de casebres cercado de mato por todos os lados, e hoje uma das cidades satélites de Brasília. Vinha a serviço da Junta de Missões Estrangeiras da Igreja Presbiteriana sediada em Nova York, e sua tarefa era descobrir locais onde fosse possível implantar núcleos de evangelização. Apesar das dificuldades naturais de uma região praticamente virgem e das restrições que sofria ao seu trabalho evangelístico por parte dos católicos, Franklin fundou a primeira igreja evangélica da região em 1924 e logo colheu seus primeiros frutos. Aqueles eram tempos heróicos, em que evangelizar exigia coragem para suportar perseguições. Certa vez, a igreja que dirigia foi apedrejada durante o culto, e disposição suficiente para as longas jornadas em lombo de burro, sob ameaça constante de ataque de feras e doenças tropicais. Franklin foi o pioneiro do evangelho na região. Em 1926, o norte-americano Franklin Graham, ministro da Igreja Presbiteriana, passa por Planaltina e cria um foco de pessoas crentes nessa nova modalidade de religião. Com esses, Dr. Franklin criou a primeira igreja presbiteriana de Planaltina. Com o lançamento da Pedra Fundamental, Franklin Graham veio residir com a família em Planaltina. Sua esposa, Jean Porter Graham, foi, de fato, uma luz para a juventude planaltinense. Compraram uma casa de residência à Avenida Goiás e construíram um templo e escola à Rua João Quirim. Dr. Franklin, como era carinhosamente chamado, tinha uma prodigiosa e piedosa sabedoria cristã, com o costume de dar remédios aos doentes, obtendo a cura de muitos males. Dona Gina, como era chamada sua esposa, criou um local de grande espaço para a divulgação de jogos de salão, brincadeiras, cânticos e atividades desportivas. Trouxe à comunidade um jogo parecido com o beisebol, chamado de bet. Em 1926, criaram a Escola Evangélica, depois denominada Franklin Graham, em homenagem ao seu fundador. Funcionou até 1953. No mesmo ano, em Veadeiros, hoje Alto Paraíso de Goiás, foi organizado o Instituto Cristão Veadeirense. Em 1934, um fato inusitado aconteceu aqui na cidade de Formosa. Aqui tinham muitas pessoas da colônia sírio-libanesa que era da Igreja Ortodoxa. Em 1934, uma pessoa de uma dessas famílias faleceu e o padre católico romano se recusou a oficiar o sepultamento dela. Todos os ortodoxos ficaram zangados. Um deles foi a Planaltina conversar com Franklin Graham e fez um apelo para que ele iniciasse uma escola evangélica em Formosa. Prometeu que todos os filhos dos ortodoxos em Formosa iriam para a nova escola. Em 1935, o reverendo Franklin Graham, vindo a Formosa, comprou uma velha casa de comércio residência, adaptada a diversas finalidades, numa esquina da rua principal, ou seja, Rua Visconde de Porto Seguro.
esquina com a rua Hugo Lobo, onde hoje temos a igreja presbiteriana. Franklin Graham transformou a casa em residência para o pastor da igreja e residência para as professoras. Era nela que ficavam ainda as salas de aula da escola evangélica. Essa casa era usada também como templo. Os cultos eram realizados em uma das salas de aula e as pessoas sentavam-se nas carteiras da escola. Embora muito sucinta e descritiva, a transcrição do Diário de Franklin Graham, feita por Júlio Andrade Ferreira, assevera os objetivos do missionário. Ao passar por Cavalcante, na região da Chapada dos Veadeiros, um lugar já visitado anteriormente por outros agentes do protestantismo, Graham tece algumas considerações, apontando para a possibilidade de ser ali o lugar procurado. Subindo as montanhas além de Cavalcante, temos um clima bem diferente, ar leve, puro, fresco. Isso me traz a esperança de encontrar perto de Cavalcante um lugar para a nossa sede. Algo interessante é que Franklin Graham também teve no Brasil uma atuação como médico. A migração em busca de médicos e de cura foi pontuada na escrita de William Hazel Cook, já que, em virtude da escassez desses profissionais nas cidades do então norte de Goiás, muitas pessoas afluíam para outras regiões, como Maranhão, onde se encontrava o médico estadunidense Franklin Floyd Graham. O próprio Franklin Graham teria viajado com a família após saírem de Piabanha, atual Tocantins, para Carolina, no Maranhão, com vistas em fazer tratamentos médicos. O grupo constituía-se por viajantes com características peculiares. Entre eles havia um deficiente físico e outro com problemas cardíacos e cegueira. Outras pessoas tinham doenças de pele, cataratas e cansaço crônico. Em Carolina, explica que o Dr. Graham, médico missionário, viu sua presença transformar-se em um evento, visto a necessidade que as pessoas tinham de tratamento médico e a carência desse tipo de profissional. Eles raramente ou nunca tinham visto um médico em Carolina, uma cidade de 3.000 habitantes, até o Dr. Graham aparecer. E como quase todas as pessoas precisavam de atenção médica, o médico tratou todos, sem custos. Ele estava sobrecarregado com pacientes, com muitas pessoas viajando centenas de quilômetros em canoa ou a cavalo para consultá-lo. Foi assim que o Dr. Franklin Graham percorreu o caminho entre a Bahia e a Bolívia em 1913. Passando em cidades importantes de Goiás, incluindo Formosa, Posse, Cavalcante, Planaltina, Pirenópolis, Jaraguá, Palmeiras, além da capital, a cidade de Goiás, dentre outras. Nessas longas viagens a cavalo, além de reconhecer lugares para a implementação de estações missionárias protestantes, traziam também ações na educação e tratamento de saúde. A sua morte e o seu legado estão descritos no jornal O Puritano da seguinte forma: no dia 11 de abril de 1948, na cidade de São Paulo, entrou para o gozo do seu Senhor o missionário e servo de Deus, reverendo Franklin Floyd Graham. Seu corpo se encontra enterrado no cemitério dos protestantes, localizados na rua Sergipe, número 177, bairro Higienópolis, em São Paulo, ladeado por outros grandes heróis da fé, como Ashbel Simonton, Francis Schneider, William Alfred Heidel e diversos membros da família do reverendo John Bear Colby. O reverendo Franklin Graham foi sempre um incansável evangelista itinerante, fazendo as suas viagens até o fim da vida. Nessas viagens, pregava a palavra, distribuía remédio aos doentes e fazia larga disseminação de Bíblias, Novos Testamentos e de outras literaturas evangélicas. Somente a eternidade poderá revelar os frutos dessa fiel sementeira. Às vezes, o incansável evangelista lastimava não ver maiores frutos da sua sementeira, mas estava se cumprindo no seu trabalho o que disse o grande Senhor da Seara: um é o que semeia e o outro é o que ceifa.
A missão que o mestre confiou ao reverendo Franklin Graham foi essa de semeador da palavra. Ele desempenhou bem a função que lhe fora confiada e, com certeza, após a sua morte, ouviu do Senhor estas palavras: muito bom, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito, entra no gozo do teu Senhor. Uma das principais características do reverendo Franklin era a sua humildade, e essa virtude cristã aliava um espírito alegre e serviçal. Teve o mesmo espírito manifestado pelo seu mestre quando lavou os pés dos discípulos. Em todos os lugares onde andou, era estimadíssimo e amado e sempre deixava saudades. Ele continuou a viver na memória dos seus muitos amigos. Não foi grande conforme os conceitos humanos de grandeza, mas foi verdadeiramente grande conforme o padrão estabelecido por nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será esse o vosso servo. E assim que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Franklin Graham foi um bom cristão, bom amigo, bom pai de família, bom esposo e grande semeador da palavra de Deus. Perdura sua influência, pois as suas obras o seguem. Sobre a sua esposa, Jean MacDonald Potter Graham, faleceu em 1967 sem muitas informações. Temos informações de que sua filha, Kathleen Violette Graham, casou-se em primeira núpcias com Jonas Dias de Araújo, filho do valoroso e pioneiro Augusto José de Araújo e Raquel Dias. Com o falecimento de Kathleen Violette, Jonas Dias casa com a própria irmã dela, Janete Graham. Em Formosa, temos então essa escola que, iniciando na rua Visconde de Porto Seguro, apenas como escola evangélica, mudou-se depois para o setor Primavera, funcionando um tempo na Avenida DNER, passando depois a funcionar na Rua 14, onde funcionou por muito tempo. No ano 2000, o prédio foi alugado para a prefeitura e, visto a necessidade de manter os alunos, a prefeitura assumiu itinerariamente a unidade escolar, construindo um novo prédio e mantendo o nome do seu patrono, Escola Municipal Franklin Graham. E essa é a história do nosso reverendo Franklin Graham, esse nobre evangelista que passou por aqui. E você que assistiu esse vídeo, estou trazendo para todos vocês uma promoção da WR Informática e Celulares, formatação de computadores a R$40, e quem pertence à Escola Municipal Franklin Graham, esse preço ficará por R$35. Também nos serviços de celulares, desconto de 10% em toda a mão de obra. Agradeço a todos vocês e em breve novas histórias para vocês.